Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando aí mais uma aula de matemática, né? A nossa sexta aula de matemática referente à nossa terceira unidade. Então, é de suma importância que você participe dessas aulas, tá? Que você aí consiga assistir até o final, interaja aí direitinho, tá? E vamos lá, vamos começar aí essa aula, mais uma aula, na verdade, aí de matemática, onde hoje nós iremos tratar um assunto que nós já começamos lá na semana passada. Tá? Na semana passada, nós iniciamos com as grandezas diretamente proporcionais e hoje nós iremos tratar das grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? E a gente vai perceber que existe uma diferença entre as duas. Até então, a gente já discutiu essa diferença lá nas aulas passadas, né? Mas hoje também vai caber muito nós fazermos essa diferenciação das duas situações. Ok? Então, vamos lá iniciar essa aula de hoje com o tema, ó, grandezas inversamente proporcionais. Por que eu coloquei de imediato essa foto aí do trânsito caótico de uma determinada cidade? Digamos que seja uma cidade aqui do Brasil, São Paulo, por exemplo. Tá? Eu coloquei essa imagem aí justamente para dizer, né, que hoje o nosso dia a dia consiste em velocidade. Tudo que a gente faz, aquilo que a gente quer fazer, comprar e tudo mais, a gente quer fazer da maneira mais rápida possível. Tá? E no trânsito é uma coisa que isso também acontece. E por que eu trouxe isso aí para falar sobre grandezas inversamente proporcionais? É porque a gente precisa também saber que quando a gente está lá, né, dentro de um carro, existem duas grandezas, como eu já disse a vocês, que podem ser medidas, que é a grandeza velocidade e a grandeza aceleração. Tá? As duas são inversamente proporcionais. E a gente vai ver direitinho isso lá na frente. Tá? Então, vamos lá. O que são grandezas inversamente proporcionais? Então, está dizendo aí, ó, na definição, com esse emojizinho que está aí de olho, né, nessa nossa definição, que tem essa tarjazinha preta aí. Aí diz o seguinte, grandezas inversamente proporcionais são grandezas cuja variação provoca aumento ou redução de forma inversa, ou em outras grandezas, né? Nela ou em outras grandezas. Na mesma proporção, são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se uma coisa vai aumentar, a outra vai diminuir. Ou se uma vai diminuir, a outra irá aumentar. Tá? Então, elas vão ser inversas. Vai ser como se fosse ó, uma setinha aqui para cima e uma setinha aqui apontando para baixo. Ou seja, as duas coisas são inversas. Observe aqui o jeito que minha mão está. Ó. Tem uma mão aqui que está voltada para baixo, tem uma mão que está voltada para cima. Então, aqui elas estão inversas. Tá? Quando eu falo a questão diretamente proporcionais, é porque elas estão obedecendo ao mesmo critério. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Aí, quando é que nós dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais? Então, tem aí mais esse textinho para a gente debater. Então, diz assim, ó, duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando um aumento na medida de uma delas, faz com que a medida da outra seja reduzida. Ou, em outras palavras, dadas duas grandezas aí, né, uma grandeza A e uma grandeza B, lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, tá? Aí está dizendo, se houver um aumento da grandeza A, tá? Ocorre aí a diminuição da medida da grandeza B. Tá? Então, por este motivo aí, nós dizemos que elas são grandezas inversas, tá? Ou inversamente proporcionais. Muito cuidado aí, para vocês não se perderem na definição, porque né, as grandezas diretamente proporcionais é totalmente diferente das inversamente. Então, vamos com calma aí para que todo mundo consiga aprender isso aí direitinho, ok? Então, vamos lá alguns exemplos que eu mostro aqui para vocês. Aí diz assim, ó, um automóvel move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel estivesse a 80 km por hora, ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Então, perceba, ó, quanto maior a velocidade que ele está desenvolvendo, menor é o tempo que ele vai gastar para poder chegar ao seu destino. Então, observem, né? Inicialmente ele estava se movendo a uma velocidade de 40 km por hora, tá? E se movendo a essa velocidade de 40 km por hora, ele ia demorar cerca de 5 horas para poder chegar. Tá?
E se esse automóvel, por acaso, ele dissesse assim, eu cansei de dirigir devagar, agora eu vou começar a correr um pouquinho, né? Aí ele acelerou lá o seu carro, né? E o carro chegou a uma velocidade de 80 km por hora. E chegando a essa velocidade de 80 km por hora, ele demoraria aí menos horas para poder chegar ao seu destino. Ou seja, ele passaria de 5 para chegar em 2 horas e meia. Tá? Temos aqui mais alguns exemplos. Quanto mais alguém estuda, observa a setinha apontando para cima aí. Quanto mais alguém estuda, menor a chance de reprovação. Então, olha a setinha apontando para baixo. Tá? Isso quer dizer que as setinhas estão opostas, inversas. E isso diz, né, que são grandezas inversamente. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, menor é a minha chance de reprovar lá no final do ano. Então, estudem, tá? Estudem porque lá no final do ano vocês vão saber que vão conseguir serem aprovados. Se você não estuda, então, nesse caso, você não terá a aprovação certa lá no final do ano. Mas quanto mais você estuda, menor, tá? Menor vai ser a sua chance de reprovação. Observe as palavras, quanto mais, então estou aumentando uma coisa, quanto mais alguém estuda, menor, olha aí, estou dividindo a outra grandeza, menor a chance de reprovação. São coisas inversas, ok? Próximo, o próximo diz assim, quanto mais torneiras, observe aí a setinha apontando para cima, quanto mais torneiras utilizamos para encher um tanque, menor o tempo de enchimento. Tá? Então faça esse experimento em casa. Você coloca várias torneiras ou mangueiras para encher lá um tanque. Então você vai saber que o tempo para poder encher aquele tanque, aquele enchimento, vai ser reduzido. E também, né, se você tiver apenas uma torneira, esse tempo para poder encher aquele tanque vai ser bem maior. Então observem que essas grandezas elas se correlacionam inversamente. Tá? Uma aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui para a outra aumentar. Certo? Outro exemplo, diz assim, quanto mais ônibus uma empresa colocar para levar uma quantidade específica de pessoas, menor será a quantidade de viagens feitas. Então, observe ali, quanto mais ônibus, né, quanto mais, olha a palavra mais ônibus, então indica a primeira grandeza. Quanto mais ônibus eu tiver, menor será a quantidade de viagens. Tá? Então, observe aí que as setinhas também estão apontando para lados distintos. Beleza? Vamos lá, avançando. Uma questão detalhada aqui que a gente necessita prestar bem atenção. Ok? Então, diz assim, um automóvel ele gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Então, o automóvel gasta apenas 2 horas para realizar um percurso. Que percurso é esse? A gente ainda vai descobrir, tá? Então diz assim, sabendo que o automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas, né? Qual foi a velocidade do primeiro automóvel, né? Então vamos rever a questão detalhadamente. Um automóvel que gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, né? Sabendo que o outro automóvel fez o automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas, né? Qual foi a velocidade que ele desenvolveu? Então aí, nós temos a questão da resolução dessa questão, tá? Então observa ali em cima o texto que diz o seguinte: sabemos que essas grandezas se relacionam de forma inversa, tá? Inversa, porque quanto maior a quantidade de tempo que eu vou gastar para chegar naquele determinado local, aí menor vai ser a minha velocidade. Tá? Então, quanto menor a velocidade, maior o tempo. Tá? Quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Então, observe o seguinte, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, se o carro desenvolve uma velocidade aí de 60 km por hora, ele vai gastar 3 horas para chegar. Mas se ele levar 2 horas para chegar nesse determinado local, qual vai ser a velocidade que ele vai desenvolver? Então, com isso, a gente cria essa tabelinha que está mostrando aí para vocês, com as duas grandezas, velocidade e tempo. Tá? A gente cria essa tabelazinha e vai fazer umas continhas de praxe, né? Aquelas continhas simples. Então, nós temos que fazer o seguinte, multiplicar isso aí da seguinte maneira. Então, temos que, como as grandezas são inversamente proporcionais, nós iremos multiplicar 60 vezes 3,
tá? E depois o x ali, que é o valor que eu quero descobrir, vezes 2. Então, 60 vezes 3 já está aparecendo aí para vocês. Dá 180, tá? E 2 vezes o número x continua sendo 2x. Como é que eu faço aqui agora? Observe, ó, eu vou pegar o número 180, tá? Vou pegar o 180 e vou dividir pelo outro número que estava junto daquela letrinha x, tá? Então, ó, quando eu vou fazer isso, eu vou pegar lá, observe o número 2 que está junto do x, tá? Observe aqui direitinho o número 2 que está bem pertinho do x. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu realizar a multiplicação de 60 vezes 3, que vai dar 180, eu vou pegar esse número que estava junto do x e vou dividir o 180. Tá? Então, dividindo 180 por 2, eu chego a um resultado de 90 km por hora. Ok? Próximo. Outra questão detalhada. Diz assim, para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários, que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Aí a pergunta é, se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto nessa obra? Aí tem as opções, né? 12, 24, 28, 30 e 36 dias. Ok? Então vamos lá, resolver essa questão detalhadamente. Então observem que eu já criei a tabelazinha aí para vocês, e lá em cima tem um textozinho explicando também, ó, dizendo o seguinte, sabemos que 6 operários levaram 18 dias para concluir apenas a metade dessa obra. Agora, há 9 operários. Então, podemos montar a tabela da seguinte maneira. Olha a tabelinha lá embaixo, tá? Então, se eu tenho 6 operários, eles vão levar 18 dias para poder fazer a obra. Se eu tenho 9 operários, eu tenho que saber agora, né, através disso aí, a quantidade de dias necessários que eles vão precisar para poder concluir aquela obra. Então, percebam que são grandezas inversas. Se um aumenta, a outra irá diminuir. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ali, ó, 6 vezes 18 e 9 vezes x. Tá? Então, quando eu multiplicar 9 vezes x, o resultado vai ser o próprio 9x. Ok? Então, 9x igual 18 vezes 6. 18 vezes 6. Aí vai ficar, ó, quando você colocar lá na sua calculadora, eu fizer a continha manualmente, 18 vezes 6 vai ser 108. Tá? O que é que eu faço para vocês aí agora? Eu vou pegar, né, esse número 9, que no caso ali é 9, só que está 8, tá? Foi um errinho ali de digitação. E vou dividir, ó, 108, eu vou dividir por 9, tá? 108 dividido por 9, que vai ficar aí nos restando o número 12. Então, a resposta final fica assim, ó, sabemos que eles levarão 12 dias para finalizar a obra. Logo, o tempo total gasto será, além daqueles 18 dias iniciais, eles ainda terão aí mais 12 dias no final, somando os dois, 30 dias para concluir aquela obra. Ok? Então, é isso. Que pena que a aula já terminou, foi rápido, tá, minha gente? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só voltar lá no comecinho do vídeo, assistir pausadamente, com calma, tá? Vocês têm aí um bom tempo para frente ainda para poder responder as atividades, já que semana que vem é feriado, tá? Então, ó, tem bastante tempo para responder essa atividade que vai chegar aí para vocês e com muito cuidado, com bastante cuidado, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem todos bem, tá? E a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Um abraço e até breve.